Olá, eu sou a Gabi. Seja bem-vindo e bem-vinda a este canal que tem o intuito de usar o conhecimento para libertar, ao invés de manipular. Hoje, eu estou trazendo aqui para o canal a análise do filme E se você tivesse uma segunda chance? Este filme conta a história de um homem que se chama Ben Walker, que acabou deixando para trás a sua namorada e também uma vocação que ele tinha para ir para um lado mais espiritual, para tentar buscar sucesso na carreira profissional. Então, muitas coisas foram acontecendo e ele acabou recebendo uma segunda chance, mas de uma maneira bem inusitada. Ele foi lançado em 2013, mas eu só conheci ele esse ano por acaso, que eu tava assim, um domingo em família, depois do almoço, a gente falou assim, vamos colocar alguma coisinha para assistir? E apareceu esse filme, a gente colocou para tocar, e eu nem imaginava a profundidade dos assuntos que tinham dentro desse filme, né, no âmbito mais espiritual. Achei muito legal e eu resolvi trazer para cá, para a gente poder comentar um pouquinho sobre. E eu me identifiquei bastante também com a história do personagem, em alguns pontos que eu vou trazer aqui também na análise. Eu acredito que vocês também vão se identificar, porque muitas coisas que ele passou, a gente já passou também, ou a gente está passando. Pelo menos a gente que eu falo é quem tem interesse, né, nesse assunto mais espiritual, porque chega um momento, quando a gente está buscando mais informações sobre a espiritualidade, onde nós começamos a passar por alguns desafios do ego. E esse filme retrata muito os desafios do ego, do que você acha que você é, e na verdade você apenas está, do que você acha que é a felicidade e quando você descobre seu verdadeiro propósito, o, toda essa noção de felicidade, ela muda, que você acha que pode ser o seu caminho certo. Então, quando você tem um despertar espiritual, você percebe que você pode estar caminhando pelo caminho que não era o seu, que era um caminho fantasioso e construído a partir de uma personalidade que não era sua de verdade, de desejos e vontades que não eram seus de verdade. E quando eu falo que não eram seus de verdade, eu digo assim, da essência. Então, a gente vê nesse filme toda uma desconstrução de uma vida pautada no ego para uma reconstrução de uma vida pautada por um propósito, seguindo e trilhando o caminho da essência. Esse filme conta a história de Ben Walker, um homem que abandonou tudo, abandonou sua namorada e uma vocação, um chamado que ele sentia para se tornar um pastor, para se dedicar para uma grande oportunidade que ele teve de carreira em outra cidade. E ele realmente se tornou rico e se tornou bem-sucedido nesse caminho que ele escolheu trilhar, até que ele recebe uma visita de um anjo que mostra como a sua vida teria sido se ele tivesse feito outra escolha naquele momento. Esse anjo se chama Mike. E eu preciso falar para vocês que na hora me veio assim o arcanjo, né, o Micael na cabeça, como se fosse uma alusão, né, ao nome do Micael. Apesar de eu não gostar muito de quando a gente fica muito no esse, porque quando a gente fica nesse padrão de pensamento, e se a gente tivesse feito isso, e se a gente tivesse feito aquilo, teria dado certo, não teria? Isso traz sentimentos que abaixam nossa frequência e mantém a nossa mente presa em uma espécie de ansiedade. Só que apesar disso, achei interessante trazer esse filme para a gente contextualizar, porque, por outro lado, demonstra as possibilidades que nós temos durante a vida de acessar determinadas linhas do tempo conforme nós vamos fazendo as nossas escolhas. Então vamos lá. Quando acontece o grande evento na vida do Ben, que ele tá numa carreira de sucesso, ele já nem lembra muito da ex-namorada, da antiga vida que ele deixou para trás, e ele tá a ponto de ser promovido. Na empresa dele, ele ia se tornar um sócio majoritário, ele ia subir para um outro nível ainda de riqueza, né? De patamar, de ostentação. E ele ia se casar com uma mulher que ele conheceu na empresa e que tinha os mesmos valores que os dele, né? Os valores que ele construiu nessa vida mais pautada para o material. Então, tudo parecia ir muito bem, ele acreditava estar muito feliz, vivendo a vida dos sonhos. Ele compra um carro, assim, último modelo do ano, e ele sai para dar uma volta. E nesse momento, ele tem um acidente. Nesse acidente, acaba aparecendo um anjo que vem buscar ele de guincho, que vai guinchar o carro dele, vai pegar ele, né, ajudar ele, e leva ele para a antiga cidade natal. Aí ele fica pensando, não, mas isso aqui tá muito estranho. E
ele começa a questionar, por que a gente tá vindo pra cá? Eu preciso voltar pra minha cidade, né, a minha cidade nova, arrumar meu carro, eu tenho uma viagem pra fazer em breve. Então, o anjo realmente conta que quem ele realmente é e fala que ele está indo pra lá, que o Ben está indo pra lá pra ter uma experiência diferente e pra acessar algo que poderia ter sido a vida dele. O Ben, obviamente, acha tudo uma loucura, tenta se beliscar, tenta, sabe, acordar assim, ele acha que tá sonhando. E o anjo fala assim: não é um sonho, então não tente fazer nada que vá te machucar, porque você vai sentir dor. E nessa hora que ele fala isso, eu já imaginei que o Ben poderia estar experienciando, né, uma projeção da consciência dele dentro do fractal do Ben que teria feito a outra escolha, né, na projeção da outra linha do tempo. Por isso que ele poderia se machucar de todo jeito, né? Porque ele estaria machucando o corpo do fractal. Logo que o anjo explica essas regrinhas pro bem, ele é nocauteado, entre aspas, pelo anjo e acaba acordando e ele já está na sua nova vida, digamos assim. Ele acorda numa casa com a ex-namorada dele, que agora é a esposa dele, e ele tem duas filhas, que ele não faz nem ideia, assim, de como se relacionar com todas elas, porque no começo ele ainda acha que é um sonho. Então ele não dá muita bola. Mas ele é chamado logo ali no primeiro dia para fazer a sua inauguração como pastor. E então ele fica desesperado, assim, porque já fazia 15 anos que ele nem chegava perto, assim, de um local espiritual. Então, obviamente, as coisas não dão certo, é engraçado. Mas ele, ainda ali, ele ainda tá levando as coisas na esportiva e ele acha que é tudo um sonho. Até que ele começa a perceber que não. Não é bem assim, porque vão passando os dias, vão acontecendo as coisas e ele não sai daquele looping, né? Ele não sai daquela vida. Então ele percebe que ali tem alguma coisa muito estranha acontecendo. Conforme vai passando a história e ele vai entendendo que aquilo não é realmente só um sonho, então ele vai se reconectando com as pessoas, ele vai conhecendo melhor as filhas e vai criando um amor por elas, vai reencontrando dentro dele o amor que ele tinha pela ex-namorada e ele vai se reencontrando também no propósito dele, porque como ele é um pastor, ele é muito requisitado na comunidade para ajudar as pessoas, para dar conselhos. Então ele vai trazendo isso de dentro dele, e é nesse momento que eu percebo que no filme ele está se reconectando com a essência dele. E nos pequenos detalhes, isso que é muito bonito também de ver no filme. São os pequenos detalhes dessa nova vida dele, que não é uma vida de abundância financeira como ele tinha na outra, mas nada falta para ele. São nesses pequenos detalhes que ele vai percebendo que ele está feliz. E é uma felicidade diferente. É uma felicidade que não tem a ver com a questão material, mas que preenche ele muito mais do que a questão material. Não que ele não tenha dinheiro, mas ele não tinha tanto dinheiro como ele tinha na outra vida. E ele se sentia até mais feliz. Porque ele tinha uma família que amava ele pelo que ele era, não pelo que ele tinha. Porque ele tinha um emprego que era uma vocação, que era algo que estava ajudando as pessoas. E ele foi relembrando que por isso que ele queria seguir essa vocação antigamente, porque ele tinha essa necessidade ou esse chamado para ajudar alguém, ajudar as pessoas. Então ele foi se reconectando com a essência dele, conforme a história foi passando. E nos momentos que ele precisava, assim, de alguma ajuda, de algum insight, ele ia lá conversar com o Mike, né, o anjo, que era um mecânico da cidade, mas que só ele sabia que era um anjo. E eles tiveram muitas conversas que ajudaram ele a trilhar e a descobrir o seu caminho nessa nova vida, enquanto ele não descobria como que ele voltava para a vida antiga. E ele passou boa parte do filme focado em tentar voltar à sua vida antiga. Ele estava seguindo o teatro, digamos assim, fazendo o possível para não magoar ninguém, porque de certa forma ele imaginava que a partir do momento que ele fosse embora, poderia existir um outro bem ali que iria voltar, digamos assim, e ele não queria estragar a vida daquela pessoa que estava ali, que era outra parte dele, né? Mas nesse meio tempo, ele foi realmente se reconectando e se apaixonando de volta não só pelas pessoas, mas também por ele mesmo, por quem ele era antigamente. Quando o Ben finalmente está feliz, se reconectou e ele decide que ele não quer mais voltar para a vida antiga, adivinha o que aconteceu? Vocês já sabem, né? Ele voltou, claro, porque ele aprendeu, né? Ele sentiu o que ele precisava sentir para poder voltar, né? Ele passou pela experiência. E meus amores, que experiência! Bem assim, antes dele voltar para a vida mais egóica, ele passou por um momento dentro do hospital
com uma pessoa que já estava no fim da vida e que chamou, né, o pastor para fazer a prece final. E a pessoa que ele foi lá atender era um homem que lembrava muito ele, porque era um homem que confessou para ele que passou uma vida muito bem, muito abundante, com todas as metas profissionais que ele queria alcançar, só que no final ele se sentia perdido, ele se sentia vazio, ele sentia como se tudo o que ele conquistou não tivesse valido a pena. E ele falou que ele estava muito distante da espiritualidade dele e achava que esse podia ser um dos motivos, mas ao mesmo tempo ele não queria admitir que esse era um dos motivos. Ele estava muito preocupado pelo momento, assim, né, da passagem dele. E foi quando o Ben deu um dos discursos mais bonitos do filme, falou com o coração, e nesse momento tinha o Mike ali olhando para eles, né, mas sem ser visto, que era o anjo, e um outro anjo do lado do Mike, que digamos que era o anjo protetor do cara que estava na cama do hospital. E eles estavam conversando, e eu achei engraçado, porque o anjo do cara que estava na cama do hospital olhou pro Mike assim e falou: "O que eu tentei avisar e falar para ele a vida toda, ele não me ouvia. E agora, 5 minutos que o teu protegido tá falando com ele, e ele entendeu." Aí o Mike riu, aí ele disse assim: "Pra você ver o que acontece quando as pessoas realmente conseguem se conectar, falar com o coração. Esse é o propósito dele. Por isso que ele conseguiu." Eu achei tão bonito, assim, eles olhando, né, pros dois conversando e falando sobre isso, porque isso é uma coisa, gente, que acontece muito. A gente sempre tem alguém nos guiando, e mesmo quando nós nos sentimos longe, às vezes por falta de contato, de conexão, ou por estarmos num momento assim muito maluco das nossas vidas, sempre temos alguém por perto. Mas quando a gente vai perdendo a conexão, que é quando a gente não consegue sentir o que eles tentam transmitir para nós, aí é como se você sentisse esse vazio e se sentisse sozinho. Mas foi tão bonito assim que eles trouxeram no filme o anjo falando a vida inteira estive ao lado dele tentando falar, ele não me ouvia. Porque já, né, já demonstra, assim, como funciona de verdade, que a vida inteira a gente está sendo guiado. A gente queira se abrir para ouvir ou não, nós temos uma guiança. Muitas vezes essa guiança é até a guiança da nossa própria essência, do nosso eu verdadeiro. Apesar do filme ter um viés mais religioso, né, nessa questão dos anjos e dele ser um pastor, eu acho muito bonita a mensagem, porque a gente poderia estar falando aqui de um filme de qualquer religião, não necessariamente apenas essa que está ali. Mas no fundo, até mesmo as religiões são instrumentos para que a tua espiritualidade se conecte com você. Chega um momento que muitas pessoas que sentiram pertencimento, às vezes, na religião, elas acabam saindo, porque eu vejo as religiões como caixinhas. Caixinhas que têm a sua luz, mas que têm um teto também. Então eu achei muito legal e interessante como eles abordaram, né, esse momento ali. E foi logo após esse momento dele conversando com aquele cara, né, que estava na cama do hospital, que ele voltou. E quando ele voltou para a antiga vida, ele estava, né, no hospital. Ele estava no hospital. Tinha sofrido um acidente, tinha ficado inconsciente e acordou. E a mulher que ia se casar com ele, lá do começo do filme, estava ali junto com ele, mas ela não estava dando muita bola, estava no celular. Falou assim: "Ai, que bom que você acordou. O médico falou que você estava fora de perigo, mas você ficou algumas horas inconsciente." Aí ele falou assim: "Nossa, eu fiquei horas só inconsciente." Aí ela falou: "Sim." E ele disse: "Pra mim foram meses." Aí ela olhou assim: "Como assim meses? Tá delirando." Aí ele: "Não, eu não tô delirando. Eu acessei minha outra vida." Ele falou assim, né? Como se fosse outra linha do tempo. "E eu não quero mais me casar com você." Ela ficou espantada, achou estranho. Mas ele não voltou atrás. Ele resolveu mudar o rumo completamente da vida dele. Ele sabia que não tinha como ele voltar no tempo. Mas ele ia seguir o coração dele daquele momento em diante. E ele saiu da cidade e foi atrás da ex-namorada, que ainda estava solteira. Bom, gente, o resto da história vocês já sabem, né? Reencontrou ela, deu certo, ficaram juntos e ele voltou, digamos assim, para o caminho que era realmente o propósito dele. Depois ele teve as filhas, ele já estava mais velho, mas não teve problema, porque ele conseguiu reencontrar, na verdade, o que ele já tinha trilhado. E quando ele acorda ali no hospital, que ele fala da questão dos dias, né? Nossa, para mim foram meses, e sendo que ele ficou horas, assim, apenas desacordado. Eu achei interessante porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas, né, que passaram por cirurgias, ou que passaram por algumas outras coisas, alguns procedimentos, ou que desmaiaram, ou que entraram em coma, aonde a pessoa realmente vive
dias, meses, tem gente que volta, assim, de algumas horinhas de uma cirurgia e passou mais de um mês fazendo alguma coisa lá do outro lado, acessou algum fractal, ou deu uma passadinha pelo cosmos, ou ficou em projeção astral em algum lugar. Enfim, é muita história que eu já ouvi, né? E a gente encontra, assim, por aí afora, se vocês forem pesquisar. Tem um canal aqui no YouTube que se chama Afinal, o que somos nós? E nesse canal tem muitas experiências de quase morte. E se vocês forem dar uma olhadinha, todas as experiências são diferentes, mas muitas falam sobre essa questão do tempo quando a gente está nessas outras dimensões, tá acessando, né, outras partes da nossa consciência, outras partes do nosso eu. A noção de tempo muda completamente, porque a pessoa está experienciando algo que não está frequenciando na terceira dimensão. Então, a partir da terceira dimensão, o fator tempo, ele já não existe da maneira como a gente entende aqui na terceira. Gente, agora eu vou trazer um pouquinho sobre os meus conhecimentos da alquimia para eu poder explicar, correlacionar algo para vocês que tem a ver com a história desse filme. Na visão da alquimia, todos nós somos crianças, digamos assim, até os 28 anos. Por quê? Não sei se vocês já ouviram falar, mas os setênios, eles trabalham muitos movimentos importantes na nossa vida. E uma das coisas importantes que os setênios também trabalham é a evolução das energias dos chakras. Então, nos primeiros 7 anos de vida, a gente trabalha bastante na nossa energia, o chakra básico. Dos 7 aos 14, é focado mais na expansão do esplênico. Do 14 até os 21, nós temos o foco no plexo solar. E dos 21 aos 28 anos, a gente chega, né, na expansão da energia do cardíaco, que é aquele que integra o que está em cima com o que está embaixo. Então, aos 28 anos, quando ocorre a evolução completa do cardíaco, abrem-se as portas do céu. O que isso significa? Significa uma abertura e amplitude maior do nosso chakra umeral. É como se realmente abrisse assim as nossas asas de anjos. E a partir desse momento, inclusive, astrologicamente falando, é quando o zodíaco que está ao redor da sua mandala, né, ao redor das casas astrológicas, ele começa a influenciar de uma maneira mais forte, a te desafiar. Então, tudo isso é uma metáfora, só que ocorre energeticamente no nosso corpo, porque é como se viesse agora a criação, né, Deus, e falasse assim para você: a partir desse momento, você já não é mais uma criança. Agora você já pode e deve ir e correr atrás da sua missão de vida. Executar o que você veio fazer aqui. Cumprir o seu predestino, que é o seu propósito de vida. E você vai receber estes desafios, porque se você não estiver alinhado com o seu propósito, você vai receber influências para te colocar no caminho certo. E são as influências que você escolheu, porque o teu mapa é um portal das 12 energias que existem dentro do seu corpo energético, e de acordo com o que vocês precisam fazer aqui para cumprir o seu predestino, elas vão estar certinho nas casas, influenciando as energias que precisam ser influenciadas. Quando eu falei que Deus veio te mandar esse recado, na verdade, a grande chave para a compreensão é que o Deus falado aqui seria você mesmo, porque é o seu eu verdadeiro que vem te passar esse recado através da voz que tem aqui no seu coração. E essa voz é a sua essência. Quanto mais você estiver conectado com a sua essência, já desde os primeiros anos até os 28 anos, menos você vai sofrer, digamos assim, nessa fase da vida, né? O seu fractal humano, porque você já vai estar trilhando um caminho. Mas se você tiver um pouquinho, assim, indo mais para direita, indo mais para esquerda, fez uma curva perigosa, você vai ser recolocado de alguma maneira ou de outra. Mas daí também, nada é contra o seu livre-arbítrio. Se vier o guincho e querer puxar o teu carrinho pra cá e você falar, não, eu quero seguir aqui e eu vou seguir aqui, tudo bem, você vai seguir. Mas daí toda a tua programação, ela vai acabar mudando, tá? A tua programação encarnatória. Porque se você programou pra seguir um caminho, veio pra cá e tá seguindo outro, pode ser que você não precise ficar tanto tempo aqui, por muitos motivos. O maior deles é que você pode ser prejudicado no meio desse caminho. Não a sua evolução, prosperidade material, não é nada disso, mas o prejudicado que eu falo é a tua evolução espiritual, que pode, sabe, dar uma freada ali, pode prejudicar o teu fractal. Então você acaba decidindo voltar mais cedo, mas tudo isso você acaba programando antes. Então tem duas informações aqui pra gente cruzar, para não ficar tão confuso o entendimento.
Se a gente passa, principalmente, dos 49 anos, que é depois da evolução do sétimo setênio, e a gente não está conectado com o nosso verdadeiro propósito, não está no nosso caminho de vida, muito provavelmente, a gente já vai estar observando algumas doenças mais graves, alguns padrões do nosso corpo físico, porque são doenças misturadas por energias emocionais, feridas emocionais, energias astrológicas desequilibradas, também o sentimento que você às vezes não entende por que ele existe, mas a tua vida pode estar maravilhosa, prosperando, sabe? Que nem no filme, ele estava prosperando e achando que estava tudo lindo, maravilhoso. Mas, por exemplo, se ele não tivesse sofrido um acidente, mas ele tivesse ficado doente, ele poderia começar a repensar, né, em tudo que estava acontecendo na vida dele. Então, o teu corpo, ele vai te dando sinais. E existe contratos. Só que não entendam contratos como, ai, contratos kármicos, não é isso. Existem contratos que você faz quando você vem pra cá de seguir um caminho e você tá emprestando o teu corpo de Gaia, né? Os elementos, 4 elementos que existem em você são de Gaia. Gaia também tem um propósito para você aqui. É um propósito em conjunto. Então, se você, de alguma maneira, também não estiver cumprindo esse propósito, Gaia vai dizer assim também, não, tudo bem, agora vamos, né, devolve o corpo para mim e o teu espírito vai, né, sair. Eu tô tentando falar aqui de uma maneira bem simples, gente, para todo mundo entender, porque apesar de parecer, nossa senhora, que apocalíptico, não é. É simplesmente uma questão de, imagina que você tem um sonho assim maravilhoso e você vai para um lugar onde eles vão te dar uma injeção de amnésia. E nesse sonho que você, com a tua consciência mais expandida, sabia que você iria evoluir, que você iria crescer, que você ia curar traumas, de repente, com aquela injeção de amnésia, você começa a fazer tudo errado, começa a ir pro lado torto. E você começa a prejudicar e criar mais karma, mais trauma, sabe? Causa e efeito. Se você tivesse essa consciência lá, te observando e falando, não, gente, vamos trazer ele de volta pra cá, porque desse jeito eu não quero que ele permaneça ali, porque só vai prejudicar, vai me prejudicar, vai nos prejudicar, porque nós somos um. É mais ou menos isso. Mas você deixa tudo combinado, tanto que os teus guias, eles estão ali para tentar trazer situações para que você volte para esse caminho. E se não voltar, muito provavelmente você vai ter delimitar. É você que delimita, você vai delimitar quanto tempo de vida que você vai ter. Por exemplo, se eu estou no caminho X, que não está de acordo com o que eu queria, se eu desviar muito, eu quero partir com 50 e alguma coisa. Agora não, agora se eu estiver no meu caminho, me deixa um tempinho a mais, eu quero ir lá pros 80, 90. Entende? É mais ou menos assim como funciona. E tudo que eu tô falando aqui, né, que eu já conto para vocês de onde que vem essas fontes, né, também está correlacionado com o que mostra na alquimia, porque na alquimia mostra, passou dos 49 e está muito desviado, muito provavelmente você vai acabar tendo muitas doenças físicas que vão te levar, né, a algum tipo de situação. Ou você pode ter uma intervenção mais divina mesmo e sofrer um acidente, alguma coisa assim. E por que eu tô falando isso? Aí agora vamos lá. Agora deixa eu trazer as fontes, pra vocês não acharem que isso são só vozes da minha cabeça. Porque eu gosto de juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Então, tudo que eu tô falando aqui é um resumo de muitas peças que eu juntei ao longo do caminho. A primeira pessoa que eu vou trazer aqui como referência, só pra vocês entenderem, porque eu cheguei nessa conclusão, é o João Aleixo. Se vocês procurarem o podcast que ele fez lá no Paranormal Experience, a primeira vez que ele foi, ele conta como aconteceu todo o processo dele do despertar e de ser alquimista. E foi exatamente ali, gente, na idade dos 27 para 28, quando a consciência dele começou a lascar mesmo. E falar, não, você tá fora do teu caminho, vamos voltar. Ele passou por um processo bem difícil de ter que basicamente ficar 3 meses retirado da sociedade, passando por limpezas físicas, energéticas, transmutou muita coisa. Ele teve muita ajuda, assim, da espiritualidade dele, porque a missão dele era muito grande. Então, dependendo do nível da tua missão, você pode ser que você chegue a ter uma intervenção maior, porque nem sempre acontece o que aconteceu com ele, sabe? São exceções à regra, mas é interessante a gente ver essas exceções acontecendo, porque a gente percebe como realmente essas teorias elas têm fundamento. Ele teve essa intervenção ali e ele foi avisado que se ele não fizesse esse detox, ele tinha muitas substâncias assim no corpo dele, do estilo de vida que ele levava, que, bom, assistam porque vocês vão entender, que é uma história um pouco mais pesada. E depois desses 3 meses de detox espiritual, que ele passou por muitas coisas mesmo, assim, desde experiências e abduções e contatos e, enfim, e ele viveu basicamente de água e de sopa por 3 meses e mudou completamente o estilo de vida. Aí foi quando, né, ele saiu de lá, desse detox que ele fez, e ele largou tudo o que ele fazia pra virar alquimista. Ele começou a receber consciências
e começou a fazer. Hoje o Joel, ele tem um dos maiores laboratórios de florais alquímicos do Brasil, e ele escreve todas as fórmulas dele à mão, canalizado. Então, não acreditem em mim, vão lá e escutem a história dele, escutem ele contando para vocês entenderem a profundidade da intervenção que ocorreu na vida dele. Aqui a gente já tem um relato bem forte, mas vamos agora também para um outro relato, uma outra história que eu quero contar. Tem outra pessoa também que eu já escutei a história, que é a Gisele Almeida. Ela também, ela conta como foi lá naquele canal que eu indiquei sobre experiências de quase morte. Ela conta tintim por tintim de tudo o que aconteceu na intervenção na hora dela. Ela conta que ela estava acessando algumas consciências que estavam falando para ela que estava na hora de mudar o rumo e ela não queria porque ela tinha uma empresa que estava dando super certo e acabou que ela passou por 3 acidentes de carros que foram avisos porque estava para acontecer. E teve um momento que ela conseguiu acessar os registros acásticos através de uma projeção, quando ela estava, inclusive, no hospital, depois da terceira coisa que havia já acontecido na vida dela, que deixou ela no hospital. E lá, ela disse que abriu como se fosse uma gaveta e ela viu que existiam 2 linhas do tempo. Aos 45 era o limite dela, se ela continuasse naquele caminho. E, se eu não me engano, 70 ou 80 e poucos era o limite dela se ela fosse pelo caminho que a essência, que era ela mesma, tinha escolhido para passar aqui pelo despertar. Depois desse acesso que ela entendeu que ela mesma escolheu passar por isso, e ela resolveu entregar e falar, tudo bem, então eu vou confiar, eu vou dar um passo para o desconhecido, eu vou fechar minha empresa, eu vou fazer o que eu já estou sendo guiada para fazer, porque ela já fazia uns atendimentos, algumas coisas diferentes, assim. E foi quando ela, né, percebeu que ela foi pelo caminho certo, hoje ela está prosperando tanto quanto ela estava antes, mas para vocês verem como que, assim, a gente se preocupa aqui tanto com a matéria, né? E eu entendo, assim, não dá pra gente sobreviver sem uma prosperidade financeira, pelo menos a prosperidade que eu falo, gente, não é aquela coisa, assim, de rios de dinheiro, mas uma prosperidade que pelo menos mantenha uma estabilidade, que você possa pagar caso ocorra alguma emergência, né, de saúde, para que você possa educar seus filhos, colocar uma boa educação. Eu entendo todos esses percalços e eu vejo como são grandes desafios até a gente conseguir entender que a gente consegue superar mesmo que a gente decida ir por um caminho que aparentemente, pelo menos no começo, pareça que, mas eu vou mudar toda a minha vida, mas e se não der certo? E não necessariamente esse chamado vem pro lado espiritual, né? Eu tô falando de alguns terapeutas que eu conheço, mas podem existir muitas pessoas que mudaram de um lugar para o outro, mas não que eles foram para um lado espiritual, mas ainda assim eles mudaram o rumo para o caminho que era o propósito deles. Eu acho que essa é a grande virada de chave, a gente entender que é a gente que pede, que não é alguém que vem e te dá uma ordem, é você que quer seguir aquilo, mas não lembra. Estou trazendo aqui histórias das pessoas que eu conheço, que eu acompanho, mas não necessariamente, vou voltar a pontuar, você vai ser colocado num caminho espiritual ou terapêutico. Cada um tem uma missão específica. Todas elas, todas as missões, todos os propósitos, eles têm o maior objetivo, digamos assim, de evoluir você, como espírito, como consciência, de te curar. Só que alguns são mais coletivos, aonde transborda essa cura através de um propósito mais espiritual, e outros transbordam as suas curas de maneiras diferentes, em profissões diferentes. Toda profissão aqui, ela tem um cunho espiritual, de acordo com como você traz essa profissão, como você lida com ela. Eu só tô citando aqui as que eu conheço, né, os casos que eu conheço, porque geralmente nesse meio espiritual, né, a gente conhece casos que nos inspiram para seguir nesse caminho. Mas você pode conhecer muitos casos que inspiraram pessoas a mudar para outros caminhos, outras profissões que não são consideradas espirituais, mas toda profissão é espiritual. Isso é uma coisa que a gente vai percebendo com o tempo. E para não trazer apenas exemplos externos, eu também quero dar o meu caso como um exemplo, porque ali, nos meus 28, 27 para 28, que eu nem sabia que existia essa questão da expansão do cardíaco e da missão de vida sendo ativada e tudo, e o teu caminho começando a ser puxado. E eu já tive ali uma espécie de chacoalhada para começar, né, a ver, a olhar mais para dentro e entender quem realmente eu era e o que eu queria fazer de verdade. Eu sempre busquei algo, sempre sabia que tinha algo muito maior que eu queria buscar, mas eu ia por outros meios e tentava, dava com murro assim na parede, voltava, ia pro outro, tentava, voltava. E eu realmente vivia a minha época do plexo solar a mil.
Só que quando eu passei para evolução do cardíaco, ao invés de eu evoluir para o cardíaco, eu continuei ali despertando e energizando o meu plexo solar. Então ali eu já tive um desequilíbrio muito grande, energético. E quando eu fui entendendo que aquele caminho não era mais o meu, não era, nunca era para ter sido meu, no começo deu uma chacoalhada assim, e eu queria fugir um pouco disso, eu não queria aceitar. Fui aceitando em doses homeopáticas. Por quê? O meu corpo falou muito. O meu corpo, ele gritava, assim, ele falava, olha só o que está acontecendo com você, olha como você está se sentindo. Então, meu corpo, as minhas emoções, tudo, gente, foi assim, um chacoalhão que eu levei, realmente, para acordar. E depois que eu estudei essa teoria da alquimia, assim, foi bem no meio dessa transição. E quando eu comecei a ver essas histórias, eu fiz uns exames e eu sempre tive um probleminha na parte do intestino por conta dessa energia desequilibrada do plexo solar. E estava tão forte que eu estava a ponto de desenvolver ali um câncer. E foi quando tudo, assim, todas as pecinhas juntaram na minha cabeça. E eu entendi, eu não acessei isso, essa informação, assim, da maneira como essas outras pessoas acessaram tão claramente, por projeção ou por canalização, né? Só que eu entendi. E hoje eu já consigo perceber como funciona a minha mediunidade e já acredito nas intuições que vêm de uma maneira muito forte. Coloco isso no meu trabalho, sempre dá certo. Coloco isso na minha vida, sempre dá certo. E a percepção que eu tive através da intuição, né, o que me sussurraram, é que se eu tivesse continuado naquele caminho, a minha linha de vida também estava bem pertinho ali. Eu não sei até qual ponto que eu chegaria, mas o meu corpo estava dando todos os sinais e eu entendi que aquele caminho ele estava me deixando próspera financeiramente. Mas a que custo? E quando a gente começa a se perguntar a que custo, é que daí parece que você abre mais ainda a conexão, porque quando você começa a permitir que as perguntas venham e você reflita sobre elas, é quando a tua egrégora, a tua espiritualidade, os teus seres, a tua equipe consegue chegar mais perto. E daí vai te mostrando, sabe? Vai te mostrando por sinais. Esses casos que eu contei, né, antes de contar o meu, foram casos, assim, mais, situações mais específicas, né? E situações um pouco mais raras. Geralmente, o que acontece com a gente quando a gente começa a buscar esse nosso novo caminho é a famosa crise, a gente tem aquelas crises existenciais. Aí, quando você se permite a refletir sobre essas questões existenciais, você vai sendo direcionado de uma maneira sutil, com muito amor, mas ao mesmo tempo também com uns puxõezinhos de orelha, tanto através de pessoas, né, através de mensagens e de sincronicidades que chegam até você, de conteúdos, de tudo, assim, no meu caso foi muito conteúdo, foi muito conhecimento, mas às vezes a pessoa vai passar pela doença, daí que vai começar a procurar, enfim. A minha doença não chegou a acontecer, né, não chegou a se propagar, mas ela esteve ali, pertinho. Então, eu pude validar, digamos assim, comigo mesma, como que funciona isso, né? Eu não tive que passar por uma dor tão grande, um sofrimento tão grande, não tive que passar por um acidente, por um detox, né, como eu falei ali do Joel, mas eu tive que passar por algumas questões muito profundas internas e ter esse entendimento de que o meu corpo, ele estava seguindo a teoria da alquimia e ele já estava, como ele já estava com os chakras desequilibrados também, não ia dar muito tempo para eu começar a sentir, né, os efeitos no corpo físico. Quando eu falo que mudar totalmente o rumo da minha vida salvou a minha vida, então agora vocês sabem que eu não tô nem sendo mais leviana nesse assunto, porque realmente mudou, realmente salvou. E uma coisa assim que eu vi no filme, percebi no filme e percebi na minha vida também, é que quando a gente tá muito conectado assim com a matéria, né? A gente não pode deixar de ficar conectado com a matéria, mas também tem que cuidar com os excessos, né? Ou a falta, cuidar com os dois lados do desequilíbrio. Mas quando eu estava muito conectada, assim, nessa parte da matéria e eu não estava olhando o lado mais espiritual, eu tinha muito na minha cabeça que a gente precisava se esforçar, até por isso que eu desequilibrei o plexo solar, que é o plexo da cocriação material, principalmente, das emoções, sabe? Do servir. Colocar muito esforço, muito esforço, muito esforço em cima, porque o esforço trazia o resultado. É interessante que eu fui esses dias, não faz muito tempo, fui numa palestra na cidade que eu moro. Que era uma palestra muito. Eu falei que era palestra plexo solar, porque aquela coisa de empreendedorismo e tudo, mas eu fui para ver os insights que vinham, né? Para questão mais de marketing. E eu vi uma pessoa lá, palestrando, um cara, que ele falou, eu anotei até aqui para não esquecer. Ele falou assim, ó: o esforço é a matéria-prima do sucesso. Quando ele falou isso lá, me virou uma chave que foi exatamente essa uma das causas raízes do que me adoeceu
quando eu desequilibrei a minha região aqui do plexo solar, quando eu estava construindo minha carreira. E se teve uma coisa que eu aprendi depois, né, e estou aprendendo ainda, porque são muitos anos de programação mental, gente. Então, demanda um tempo pra gente conseguir ir tirando, sabe, tudo que nos amarrava, todas as crenças, tudo assim, são passinhos por passinhos. É que nem um bebê recomeçando a aprender a andar. E o que eu mais ouvi falar bem no comecinho, quando eu tava assim, voltada pro autoconhecimento, e que só hoje tá fazendo mais sentido, e cada dia mais sentido pra mim, é que a gente não precisa de esforço nenhum para você ter sucesso. Na verdade, a maneira mais eficaz para você alcançar o sucesso é a maneira sem esforço. Porque quando você não faz esforço e você se entrega para o que der e vier, para o que for para acontecer, para o que precisa acontecer, você só vai se entregando, você vai fluindo, você não vai contra a maré, você deixa que a correnteza te leve para onde tem que levar. Nesse momento é quando você consegue atingir o que as pessoas chamam de sucesso, que não necessariamente vai ser aquele sucesso material, só que nunca nada vai te faltar. E quanto mais você deixar o fluxo te levar e não se esforçar, não resistir contra esse fluxo, você vai chegar no momento que você vai estar mais abundante, mais sucesso do que você poderia imaginar. Porque os valores que estão conectados com você, que vai ser o que vai te trazer essa abundância, esse sucesso, e vai vir na medida certa para que nunca nada te falte e para que você possa continuar muito bem, muito feliz, muito amado. E todos os dias, cada minutinho do seu dia, valer a pena, sabe? Até os teus minutos de descanso, os teus minutos de trabalho, os teus minutos de tudo que você possa pensar, imaginar, você vai se deixando guiar e te leva para lugares que você nem imaginava. E é sem esforço. Não, então, o esforço não é a matéria-prima do sucesso da essência. Ele pode ser a matéria-prima do sucesso do ego, mas da essência não é. E quando eu falo sem esforço, eu falo no sentido de fluir. Eu não tô falando que a gente não precisa trabalhar e cocriar e colocar as coisas em prática, porque não é só você ficar sentadinho assim e esperar que venha. Só que é muito mais tranquilo, não te causa tanto desequilíbrio energético e vai ser o que você vai conseguir cada dia mais integrar nas suas ações. E você vai ver que é como se fosse um efeito em cadeia, uma espiral de efeito em cadeia que vai subindo o nível conforme você vai avançando. O filme, então, ele traz todas essas reflexões pra gente. Acho que a principal reflexão do filme é a questão do ego e da essência, né? Qual caminho que você vai decidir trilhar? Você vai ser pautado pelo ego ou você vai ser pautado pela essência? E no final não é uma questão de que você precisa abdicar de uma vida material boa para poder ser feliz. Não, 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 por favor, não é. Isso é uma crença. Você vai ser feliz e você vai ter uma boa vida material. Ela virá na abundância necessária para você cumprir o seu propósito, porque nada vai te faltar. E ao mesmo tempo você vai perceber que a felicidade não vai depender apenas disso, vai ser só uma consequência para a tua verdadeira felicidade, que vão estar nos detalhes, que são os detalhes que ele vai percebendo, né, durante o filme, durante a história. E apesar do nome do filme trazer essa frase, assim, que eu não gosto muito, que é o e, se, alguma coisa, se vai dar certo ou não, ele traz uma reflexão bonita, porque ele mostra uma probabilidade, né, que não aconteceu na época, que poderia ter acontecido, só que quando vira a chavezinha e ele percebe que e se tivesse acontecido aquilo, teria sido assim, 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 assado, eu senti, eu percebi que eu seria muito mais feliz, então ele decide mudar. Ele não se importa com a idade que ele tem, ele não se importa com a vida que ele construiu até ali. Ele não se importa com as pessoas que chegaram até ele naquele momento, que ele também acabou tendo que deixar muitas pessoas para trás, mas porque não necessariamente não é porque eram pessoas ruins, mas não estava condizendo com o propósito porque ele vinha seguir mais tarde. Os valores não eram condizentes. Então, o filme mostra como que não tem idade para você se reinventar e decidir seguir o caminho do seu coração. Não importa se você está nos teus 18, se você está nos teus 25, se você está nos teus 30, se você está nos teus 45, nos 50, nos 60, nos 75, no 90. Realmente, gente, não importa. A partir do momento que você decide, não, isso aqui não é pra mim. Eu sempre quis fazer tal coisa, eu sempre quis ir pra algum lugar, eu sempre quis ter uma experiência diferente. Eu nunca me permiti.
será que eu posso agora? Com a idade que eu tenho? Com a vida que eu tenho? A resposta é sim, você pode. E se você sentir o chamado, você deve. Porque tudo que você faz com o coração vai te levar para um lugar muito bonito. Isso você não precisa se preocupar ou duvidar, porque as coisas elas vão acontecendo de uma maneira que você possa suportar, digamos assim. Vão existir os desafios? Vão, mas todos eles existem tanto no teu caminho mais do ego quanto no teu caminho mais da essência. Então, você vai ter desafios dos dois lados. Para qual lado que você prefere ir? E, gente, também outra coisa que eu gostaria de falar é que eu falei muito da questão material, financeira aqui, porque é o que o filme retrata, né? Ele deixou uma vida abundante, assim, de dinheiro para trás, para seguir a essência dele e a felicidade. Mas, não necessariamente só porque a pessoa já é muito abundante materialmente, que ela tá no caminho do ego, não é esse o teor da mensagem que eu quero passar aqui, tá? Tem muitas pessoas, assim, com muito, né, muita abundância aqui, não estão no caminho do ego, estão no caminho da essência. E ao mesmo tempo, não é só o material que traz os desvios, né, do nosso caminho. Às vezes a gente se desvia por um trauma, por uma perda, por uma angústia, por uma ferida, por uma raiva, por uma pessoa, por uma situação na nossa vida que de alguma forma tira o nosso poder, nos desconecta com a nossa essência e então a gente segue por uma vida que um caminho de vida que não seria o que a nossa essência está pedindo, né? No filme trouxe muito a questão material, mas na vida real, além dessa questão, a gente tem todas essas outras que eu citei e temos muitas histórias, né? A nossa vida ela é feita de histórias, então é como se antes da gente vir para cá, a gente escrevesse a nossa história bonitinha, do jeito que a gente gostaria que fosse. Eu digo história bonitinha, só que ao mesmo tempo a gente escreve os nossos desafios também, porque tem muitos desafios que vêm com o propósito de curar uma ferida muito profunda, que a gente nem sabia que existia, mas tá ali. E quando você passa por esse desafio, você cura, você evolui, você expande. Então, até os desafios que você escreve para você, eles são importantes e necessários. É uma reflexão que eu gosto de fazer todos os dias. Eu gosto de imaginar, ou de visualizar, ou de tentar entender o que eu estou passando, como eu me sinto muito conectada com o meu caminho da minha essência. Quando vem algum desafio, algo assim que me desestabiliza, eu sempre tento lembrar que fui eu que pedi, fui eu que permiti. Então tem um propósito para isso. Então eu vou aprender com aquilo que está acontecendo comigo, porque eu quero evoluir. E quando a gente tem essa percepção das coisas, não é que você vai deixar de sofrer com o que está acontecendo com você. Você sofre, você sente, você é um ser emocional. Mas fica tudo muito mais leve, porque a partir do momento que você entende que além de você escolher passar por aquilo, aquilo não é você, sabe? É só uma experiência, é só uma situação, aquele sentimento, aquela coisa que aconteceu contigo, ela não é sua, né? Ela aconteceu com você. E é passageira. Olha quantas coisas que a gente passa, né? Todos os dias, durante a nossa vida, e o que já passamos, que ainda não lembramos, e o que ainda vamos passar, porque somos seres eternos. Então, tudo isso traz, todo esse entendimento traz uma leveza para a gente poder lidar com as situações adversas quando elas acontecem na nossa vida. E esse filme é muito bonito porque trouxe todas essas reflexões, esses ensinamentos, e eu sinto assim que retrata muito bem, né, questões da, da realidade, pelo menos da minha parcela da realidade, como eu gosto de falar aqui em todo vídeo. Muitas coisas que eu trago aqui são percepções das minhas experiências, da história que eu estou construindo. Então, se você ressoar, se estiver fazendo sentido para você, você está aqui assistindo até agora, nesse ponto do vídeo, provavelmente está fazendo algum sentido. Então, que sirva também de reflexão para você, mas se não fizer sentido, se não ressoar com a sua verdade, não tem problema nenhum. Porque nós somos pecinhas, né, de um quebra-cabeça gigante e infinito. E cada pecinha tem seu lugar, e tem seu propósito, e tem as pecinhas que vão encaixar com você. E às vezes eu sou uma pecinha que tem uma verdade aqui, que tá encaixando com algumas, e você não tá ressoando comigo. Porque a tua pecinha tá mais pra cá do quebra-cabeça e tá ressoando com outras verdades, né? Não quer dizer que eu tô certa ou tô errada, você tá certo ou você tá errado. Cada um de nós tá certo e errado ao mesmo tempo, dentro das nossas verdades relativas, mas porque se a gente olhar pro todo, tudo está certo, tudo está perfeito, tudo é válido. E cada um tá aqui, cumprindo o papel que veio para cumprir. Mesmo quando está desviado, alguma coisa, né, você vai estar cumprindo também. Eu estava cumprindo, de certa forma, uma parte do meu papel, de alguma maneira, mesmo quando eu não estava no meu caminho de essência. Hoje eu sinto que eu estou, muitas coisas ainda podem mudar, podem acontecer,
Mas só da gente ter essa sensação, de ter esse sentimento de que estamos no caminho certo, já muda a percepção de tanta coisa, gente, de tanta coisa. E no final, você termina todos os dias sabendo que, apesar de tudo, do bom e do ruim, o que você quer levar antes de dormir é o sentimento da gratidão por estar fazendo algo, sendo alguém que faz sentido, sabe? Pra tua parte mais interna, pra tua parte mais profunda, para aquilo que você sabe, que você sente e que você realmente é. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.